Graças e paz a todos, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma lição da nossa EBD online. Amanhã vamos estar estudando a lição de número 8. Amanhã é o dia 24 de novembro de 2024. E a lição tem por título A Promessa de Paz. Nosso texto áureo nos diz assim, para quem não tem lição, está em João capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá bom? A verdade prática ainda nos diz assim: a paz do Senhor Jesus traz quietude e acalma e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7. E está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11. Todos eles vai estar relacionado falando sobre paz. Não podia falar de outra coisa, tá? Na nossa introdução, a lição nos diz assim: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como Príncipe da Paz. É um dos nomes do Emanuel, né? Tem os 5 nomes do Emanuel: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. A gente vai ver essa promessa relacionada em vários momentos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Na continuidade, vamos estar, assim, destrinchando melhor este tema, esta aula, este assunto. Queridos, ainda não, sem perda de tempo, inscreva-se em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e sejam missionários junto conosco, levando a palavra do Senhor através do ensino. Essa lição fala da promessa de paz. Eu já li a introdução. O nosso primeiro tópico diz: a paz no plano de Deus. Qual era a paz no plano original de Deus, né? Se a gente pegar o dicionário, a gente vai ver que a palavra paz tem vários significados. É sinônimo de, no caso, tranquilidade, repouso, silêncio, sossego, né? A palavra shalom, por exemplo, no Antigo Testamento, que é no hebraico, a palavra shalom, ela significa paz que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade e paz, e outras coisas mais. Se você pegar o livro da nossa lição, do nosso comentarista, ele vai dar um significado aqui da paz, tanto no hebraico quanto no grego. No hebraico, a palavra shalom, no grego, eirene, que é a perfeita paz de Deus, que no dizer do apóstolo Paulo, é a paz que excede todo o entendimento, não tem igual. Tá? Se você pegar, olhar biblicamente, a paz de Deus, ela tem um significado bem maior do que a paz que se relaciona à ausência de guerra, à ausência de perturbação, de lutas, de desilusões, de preocupação, tá? Então, paz no plano original de Deus. Veja bem, se a gente analisar direitinho, queridos, a paz nesse plano de Deus, se compulsarmos as páginas, né, de um dicionário, a gente vai ver vários significados. Mas a palavra hebraica que encontramos na Bíblia sugere melhor no sentido de paz no Novo Testamento. Escrito em grego, a palavra paz é eirene, né, que é paz, de fato, só que é uma paz que vai além do estado de um país que não está em guerra, tá? De tranquilidade pública, de repouso, silêncio, como vemos acima. Quando o nosso pastor comentarista Linaldo Renova teve Israel, ele vai perceber que a palavra shalom, ela tem um significado bem maior do que o que a gente imagina. Ela tem ideia de tranquilidade, alegria, saúde, prosperidade, amor, representando, portanto, tudo que existe de melhor para a vida de alguém. E não apenas a palavra paz, tá? Então, a paz no plano original de Deus, se a gente observar o paraíso, era um lugar de plena
paz, de perfeita paz e harmonia, um lugar sem dores, com plena saúde, um lugar, se a gente observar, o primeiro habitante da terra, né, da queda, ele desfrutava uma paz perfeita, não havia temor, pavor de escuridão, medo, o medo era desconhecido, o cenário noturno era tranquilizador, a brisa suave soprava no arvoredo, levando ao causal os odores perfumados das plantas silvestres, o firmamento ao longe, pontilhado de estrelas brilhantes, nas noites escuras oferecia um espetáculo de rara beleza, coisa que muitas vezes a gente tem perdido essa essência aí, e é por isso que tem tanta gente conturbada e perturbada hoje, não se acorda mais com um galo cantando, mas se acorda com o alarme do celular. Eu que o diga e você que o diga, né? Então muda muito nas noites de lua, diminuindo o brilho estrelar, fazia-se extraordinariamente belo o ambiente paradisíaco, né? Sem dúvida, com maior intensidade brilhava os astros noturnos, certo? Então as manhãs de tardes eram agradáveis, uma temperatura média adequada de bem-estar dos habitantes edêmicos, né? Era sentido em todo o planeta, a luz solar empolgava-os, em cada canto percebia-se a beleza da criação nos seus mínimos detalhes e o homem sentia-se muito feliz. O ar era puro na mais alta expressão, os animais e as aves, enfim, todos os seres da natureza não causavam mal algum ao homem e conviviam em mais perfeita harmonia, sem falar da presença do próprio Deus. O mais importante, no entanto, acontecia todas as tardes, né? Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o Criador certamente visitava o Éden todas as tardes, buscando passar bons momentos em agradável diálogo e conversa com um casal que sentia assim muita comunhão com o Senhor. A presença do Criador enchia o primeiro lar de muita paz, de alegria indivisível. O que dizer disso, meus irmãos? Com a queda, né, veio a consequência de vários problemas, inclusive a falta de paz em vários momentos. Então, falar de paz no mundo hoje tão corrido, tão conturbado, tão agitado, fica até difícil de compreender o sentido do que é paz, né? Mas a palavra shalom, ela tem esse significado aí de paz, prosperidade, segurança, bem-estar, saúde, né? Enquanto que a Irene, com um significado semelhante, contudo enfatizando a ideia de quietude e repouso. No primeiro subtópico, segundo subtópico do primeiro ponto, né? O primeiro é o significado da paz, eu já falei, mas vem agora o segundo subtópico do primeiro ponto, que é a paz no plano de Deus, que diz assim, a paz na bênção sacerdotal. É muito maravilhosa a paz na bênção sacerdotal. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Números, no capítulo 24, meu Deus, o versículo 26, deixa eu ver se é isso mesmo. Números 24 e 26, veja o que é que diz aí. A bênção sacerdotal. É o 5, né? 24 e 26, né? Deixa eu ver aqui. Se eu não estiver me enganado. Não, não é esse versículo não. Eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Eu não anotei ele aqui. Mas veja bem, os versículos 24 e 26, né? Do capítulo 6, número 6, versículo 24 e 26. O que é que diz aqui? Olha, o Senhor te abençoe, eu acho lindo esse texto, e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, a paz na alma, a paz no espírito, a paz no dia a dia, na maneira de reagir com situações turbulentas também, né? Com resiliência em vários acontecimentos. Então, o texto vai falar aqui entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção da paz.
Esse texto aqui, a bênção sacerdotal, apesar de falar de benevolência e de misericórdia, lá está também a bênção da paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade, tá? Vamos lá, queridos. A paz em Números 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Terceiro subtópico do primeiro ponto, queridos, sem perda de tempo. A paz do Senhor. É um termo muito usado por nós, né? A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Se fosse no hebraico, diríamos shalom, shalom, shalom. Outras igrejas usam o termo graça e paz da parte de Deus, paz e graça, sem problema, tá? É uma saudação também bíblica e a gente não tem problema com isso. Olha, o texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que é o príncipe da paz. Esse termo aqui, né, essa questão aqui dessa paz aqui, fala de uma paz também escatológica, tá? No milênio, tá? Isaías 9,6, ele vai falar sobre os 5 nomes de Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, que vai reinar por 1000 anos trazendo paz a essa terra de tanta conturbação, de tanta turbulência, de tanta agitação, né? Então vamos lá. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieto pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim, está aqui na própria leitura bíblica em classe. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, né? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que não dizer o nosso Senhor? Então, queridos, o príncipe da paz, o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. A gente vai ver isso em 1 Pedro, também na leitura bíblica em classe, capítulo 3, verso 10 e 11, que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Veja que coisa maravilhosa, né? Quando a gente usa a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar, né? Para orientar e não para desorientar, para construir e não para desconstruir, para amar e não para odiar, né? Em todos os sentidos, independente de confissão positiva, de qualquer outra coisa dessa, tá? A palavra, ela tem poder, sim. Obviamente que cada um tem um grau e exerce uma série de fatores que engloba isso aí. Segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre a paz ilusória do mundo. Essa paz é muito conhecida por muitos, né? É uma paz enganosa, certo? Muitos buscam a paz nos vícios. Quantas pessoas procuram na bebida, no fumo, nas drogas, prazer, né? Nos jogos, em falsas religiões. Eles buscam prazer para procurar paz, né? Tem um hino muito lindo do cantor Marco Aurélio: tenho paz em minha alma, doce calma, alegria sem par, a paz que habita comigo, o qual eu sigo, feliz em viver essa paz verdadeira e santa, dia a dia se agiganta no meu ser. É diferente da paz do mundo, né? A paz do mundo é ilusória, é contraditória, uma hora tá bem, outra hora tá mal. Então, ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-la,
né? Alguém, já dizia um grande filósofo, que seria o vazio de Deus, né? Que só quem preenche é o Espírito Santo na nossa vida. Então, outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades, de problemas, que já é um outro sentido da palavra paz, né? A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno, né? Puramente humano, provisório, tá? O que Jesus oferece advém da eternidade. Se você pegar o livro de João, no capítulo 14, e o versículo de número 27, é que o texto vai dizer: Deixo-vos a paz, eu não sexto áudio. A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tá? Tá bem? Então, se você abrir também a Bíblia no capítulo 7 de João, e o versículo 38, você vai ver um outro texto que vai falar sobre paz. João, capítulo 7, e o verso de número 38. Veja o que a palavra vai dizer. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Está vendo você? Coisa nova, água viva, coisa boa, tá? A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Então, o segundo subtópico do segundo ponto diz a paz das obras da carne. Que paz seria essa das obras da carne? A carta de Gálatas, capítulo 14, Gálatas, capítulo número 5, versículo 19 ao 21, vai falar de 16 a 18 obras da carne, né? Que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz, né? Lá vai ter várias coisas. Se você pegar aqui, vamos abrir aqui Gálatas. Eu vou citar rapidamente, porque é um texto grande, tá? No capítulo número 5, o versículo 19 ao 26, vai dizer assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a falsa paz. É totalmente ilusória. Então, na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Você vê que o camarada que ele fuma uma droga, por exemplo, e depois ele tem que recorrer novamente para sentir aquele momento de prazer e passar novamente. Não é isso? Então, assim, quem vive na prática das obras da carne imagina que desfruta de uma pretensa paz. E, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Mas é ilusão, tá? Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Não tem como, né? Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. São os três inimigos nossos: o mundo, o sistema, a carne, o velho homem, e o diabo, o inimigo espiritual, tá? Então, o terceiro subtópico da nossa lição do segundo ponto diz assim: uma falsa paz, né? A paz das obras, que é uma falsa paz. Agora, a continuidade. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Essa falsa paz aqui já fala da questão do anticristo, que vai trazer uma falsa paz para a terra, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e depois ele vai se rebelar, vai querer sentar na cadeira do Messias, vai querer reconstruir o templo, vai querer fazer várias outras coisas
que não compete a ele, e aí Israel vai clamar por justiça, vai clamar o Messias, e o Messias virá socorrê-lo com a igreja, tá? Então, aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente, que é o que ele já faz hoje usando outros artifícios, outras artimanhas. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Terceiro ponto da nossa lição: a paz que Jesus prometeu. Aí já muda tudo. O texto de Isaías fala que ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias, prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, tá? A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Enquanto primeiro vai vir o advento da volta de Jesus e o anticristo vem com a falsa paz, e depois grande tribulação como nunca houve, depois Jesus veio trazendo a verdadeira paz, a paz do príncipe da paz, tá? Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, conforme João 14, 27, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, a paz de Deus está com você, tá? A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Segundo subtópico da nossa lição fala sobre uma promessa redentora. Que promessa é essa? Em Gênesis, a paz foi transtornada, como a gente já viu no começo da lição aqui da aula que eu apresentei a vocês, por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, enganou a Eva, e aí Adão também foi nessa, fazendo desobedecer a ordem de Deus. E aí veio a desconstrução da paz. Era tranquilo. Então, tudo que era tranquilo agora passou a ser conturbado, quer ver? O medo, dor, sofrimento, morte, angústia, perca, desilusões, transtornos e assim por diante. Então, nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Capítulo 3, versículo 15. O texto vai dizer que por inimizade entre ti e a serpente, ele te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Tá? E da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E o que é interessante disso, que é incrível, que eu vi um ensinador falando que o Monte Caveira, né, ele é um formato de uma caveira mesmo, né, o monte onde Jesus foi crucificado todo dia, e a cruz foi fincada ali, né, naquele crânio ali, né, simbolicamente, representando assim o próprio inimigo que foi ferido na cabeça, não é isso? Então, essas promessas se cumpriram em Cristo, reconciliando e estabelecendo a nova paz com Deus. Não foi à toa que na cruz do Calvário Jesus disse: Tetelestai, está consumado, concluí a tarefa, restituir novamente a imagem e a semelhança do homem com o seu Criador. A sua ponte agora que une o homem a Deus. Acabou-se, o único intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá? Então, essa promessa se cumpriu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 5 e o versículo 1, o texto vai dizer que sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda inimizade entre judeu e gentio foi desfeita, por que não dizer também gregos e outros. Ele fez uma igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Tá? Essa paz estará convosco, Filipenses 4:9, dominará os nossos corações, Colossenses 13:15. Como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade, Mateus 5:9. Tá? Terceiro subtópico do terceiro ponto diz: uma promessa que excede todo o entendimento. Não tem como a gente calcular a dimensão dessa paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das
vicissitudes da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, né? A gente vai ver, né? Que mesmo preso numa cadeia, teve capacidade de dormir, um sono profundo, ao ponto de o anjo chegar e ele sair com o anjo achando que ainda estava dormindo sonâmbulo e passando pelas portas elas fechadas, e ele foi liberto para a glória do nome de Jesus. Chegou lá, a menina na porta foi atender, ele chega, o pastor da igreja está aí, Pedro. Pedro não é o anjo dele, não, é ele. E aí depois viram que era Pedro. Atos 12, 5 ao 7. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo. Se você tiver paz de Deus, mesmo estando em aflição no mundo, em aflição neste mundo, você tem paz, tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Queridos e amados irmãos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude e nos dê uma aula abençoadora para a honra e a glória do nome de Jesus. Claro, teríamos vários detalhes aqui ainda para falar sobre paz, mas eu quero trazer essa aula bem resumida assim, para que vocês aproveitem e tenham um bom tempo para assisti-la, tá? Eu quero apenas aqui ler a conclusão. Antes de tudo, pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e seja um missionário, né? Multiplique essa informação, vamos usar a rede social para aquilo que é bom, para proclamar a palavra de Deus a cada dia. A próxima lição será do número 9, né, que vai ter por título Promessas para Pais e Filhos. Vai ser maravilhosa também. Vamos ler aqui a conclusão e encerrar com a oração em nome de Jesus. Vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso, quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres, de momentos, né? Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu, que não é a paz que o mundo oferece. Tá? Não é uma falsa paz, não é uma paz enganosa, não é uma paz mentirosa, mas é a verdadeira paz. E aí eu deixo para você o texto áureo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula amanhã. Vamos estar orando por vocês, seus alunos, em nome de Jesus. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se Ele puder participar. O importante é que eu diminua e que Ele cresça. Tá? Pai, te louvamos por este momento oportuno, Pai. Abençoa cada aluno, a cada um ouvinte, Pai, a cada um que está nos seguindo na rede social, aprendendo de Ti, nesta noite, manhã, tarde, dependendo do horário. Te louvamos por tudo em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe e até a próxima.